Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, de nos ouvir. Estamos aqui mais uma vez, começando o tempo de despertar o ser, grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul. E é com grande alegria que abrimos essa sala, né, com pessoas de vários pontos, né, do Brasil. Hoje não temos São Paulo, mas nós estamos com Três Lagoas, com Rio de Janeiro, e nós aqui de Dourados, eu e Eurípides. Vamos passar ao bom dia, né, aos nossos participantes aqui. Passar primeiramente para a Pamela. Bom dia, Pamela. Tudo bem com você? Dá o seu bom dia para o grupo aí. Bom dia a todos. E é uma alegria imensa a gente estar aqui, compreendendo um pouco mais para vivenciar ao longo da semana, do mês, né, que hoje é o último dia do mês de agosto, então só vou falar com vocês agora em setembro. E estamos aqui exatamente isso, para criar o nosso projeto e vivenciar ao longo desse ano, né, desse dia, dessa semana, do mês que virá e também compondo o corpo ano de 2025. Gratidão. Gratidão. Bom dia, Eurípides, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu peço aos bons espíritos que nos inspirem no estudo e que eflúvios de luz venham sobre todos nós e sobre todos os ouvintes deste trabalho, que seja iluminado cada cantinho que for necessário, dando direção e ordem aos caminhos de cada pessoa. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um excelente domingo, e a partir desses estudos que procuramos nos tornar pessoas melhores. Gratidão a todos. Bom dia. Obrigada, Eurípides. Sebastião, que saudade, hein? Alguns domingos sem você. Tudo bem contigo? Que Jesus te ilumine, te proteja. Seja bem-vindo. Excelente dia a todos. Uma gratidão infinita estarmos aqui outra vez entre essa constelação de estrelas de primeira grandeza. Nos sentimos agraciados pela oportunidade dos internautas, dos espectadores, e Deus, o ser dos seres, a alma do universo, o Cristo de Deus e seus emissários, e os elementais possam nos propiciar os meios para a compreensão de mais uma pauta de estudos. Maravilha, você que está nos acompanhando aí, nós estamos no livro, né, O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo, né? Tá aqui, tá atrás do Sebastião ali, dá bem para ver atrás dele, eu e Eurípides estamos mostrando. Isso, Eurípides. Esse livro, né, escrito por Sebastião Camargo, inspirado, né, e sob a orientação de muitos espíritos, mas os que se nomearam foi Leon Denis, Miramês e Ramatiz, né? E nessa obra nós estamos na introdução, e cada capítulo, os 10 capítulos, tem uma introdução, na introdução. Então, para você que está nos acompanhando, nós estamos na página 56, no título Lei de Compensação. E antes nós estudamos, né, o Criador e a criatura, fé, razão e intuição. Lei de compensação é o terceiro capítulo da obra. E nós vamos, então, bem rapidamente, passar aí para os que participaram, né, das aulas passadas, para trazer o que ficou desse momento. Pamela tem aí já para frente, né, Pamela? Você vai levar para frente. Não, o que ficou. É o que nós comentamos. Isso. Vamos começar com a Pamela, que ela já tem um material ali para falar o que ficou. É porque é o seguinte, o Sebastião, à medida que ele avança, ele também vai retrocedendo e vai abrindo a toca do coelho, ele vai se aprofundando. Então, no quarto livro, O Despertar da Consciência, Disciplina Espiritual do dia a dia, ele coloca no capítulo 13, o conhecimento ilumina e desperta.
mas a vivência liberta. É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que aprendeu. Não basta crer e fazer, é necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. A semente que almeja ser uma árvore absorve os nutrientes e os promove, transformando-os em partes integrantes de si mesma. Torna-se assim, no espaço, no tempo e na eternidade, uma unidade cada vez mais complexa e minuciosamente organizada. Somos um admirável condomínio de forças vivas, diversamente agrupadas e coordenadas pela consciência grupo e individual em ascensão, pela individualização e individuação. Urge envidar esforços para conduzi-las à sublimação, que esse é o papel da alma encarnada. Para tanto, são indispensáveis o discernimento e a fé à altura do projeto idealizado, com o objetivo de se evitarem sofrimentos e perturbações desnecessários. Faz-se imperioso cultivar um clima de tranquilidade, serenidade e união. Um convívio harmonioso no âmbito dessa sinfonia de substâncias, forças e organismos em profusão. Então, eu quis ler esse trecho porque ele engloba tudo aquilo que a gente já leu. Porque é necessário a razão e o conhecimento para que, então, a gente possa colocar em prática e nós sermos co-criadores juntos ao Espírito que nos gerencia e, ao mesmo tempo, ao Cristo cósmico, ao Cristo planetário, ao Cristo cósmico, a Deus e a tudo. Maravilha, né? E realmente, o processo de evolução de todos nós, né, é um processo que exige de nós essa capacidade de compreendermos tudo o que existe, tudo o que há e como isso se processa, né? Eu acho que o Criador e a criatura têm a ver muito com isso, né, para a gente poder abrir a nossa consciência para essa evolução interna. Tanto é que termina ali falando muito do self e do ego. O que você entendeu disso, Eurípides? Eu procurei me aprofundar mais nos estudos, porque eu acho que eu fiquei meio desintonizado na aula passada, né? E busquei estudar e compreender. Percebi que o autor, com eflúvios de luz por inspiração de espíritos amigos, tais como Joana de Ângeles, Emmanuel, Miramês e os demais espíritos que o auxiliam na obra, trouxe uma profunda reflexão sobre o processo evolutivo do ser espiritual, enfatizando sua longa trajetória rumo à perfeição, que é um tema central da doutrina espírita. Então eu procurei analisá-lo por partes para melhor compreensão, que seria uma síntese de uma ideia principal do tema. Joana de Ângeles, que é o principal espírito dentro deste tema, ela descreve que o ser humano ele percorre uma longa e penosa jornada evolutiva, desde os primeiros automatismos da vida até a angelitude, passando por fases de instinto, razão, inteligência e, finalmente, intuição e iluminação espiritual. Então, eu separei por fases esse processo evolutivo, segundo o trecho da obra, né? A primeira fase seria o automatismos primitivos, que eles representam o início da vida ainda desprovida de consciência. E o ponto 2, dentro do automatismo primitivo, ainda são os processos instintivos presentes nos primeiros estágios evolutivos. Aí,
Tópico 2, os instintos básicos são onde surgem os primeiros germes do que o ser virá a ser. E segundo ponto, relacionam-se à sobrevivência e à preservação da espécie. Terceiro item, inteligência e razão. Primeiro ponto de inteligência e razão marcam o início da humanização. Segundo ponto, a razão é vista como ápice do reino pré-humano, o ponto de transição para o reino humano. Terceiro item, aliás, desculpe-me, quarto item, angelitude. Primeiro ponto, o estado mais elevado da evolução. Segundo ponto, aqui a comunicação ela se dá mente a mente, em níveis superiores de vibração e entendimento. E o quinto item seria a intuição e a iluminação. Primeiro ponto, o ser evoluído, ele adentra os campos vibratórios da intuição pura. Segundo ponto, nesse estágio, pode proclamar com legitimidade: eu sou a luz do mundo, ecoando as frases de Jesus. Esse foi o que eu pude pontuar do estudo passado. Gratidão. Bem estruturado, maravilha. Deixa Sebastião, eu só complementar isso que o Eurípides falou, que eu achei muito importante, é essa questão da comunicação mente a mente. Inclusive, a gente falou a respeito da página 308 do primeiro livro, que ele fala, e nessa introdução ele explica porque nós só vamos enviar para o outro aquilo que já nos tornamos. Então, é um substrato daquilo que a gente produziu como almas, né, a caminho da evolução. E aí, por exemplo, né, inclusive o Marcelo, na vivência de Olímpia, ele falou do Gandhi, né, ou de alguém que queria que o filho parasse de comer açúcar e demorou um tempão para falar simplesmente: meu filho, pare de comer açúcar. E aí, mas por quê? Porque antes eu precisei parar de comer açúcar, porque quando você me pediu, eu comia açúcar. Então, ele fez esse trabalho de desenvolvimento do eu para exatamente ele se tornou aquele ser para falar com a pessoa. Ponto. Maravilha, né? Lindo. Por isso que há, né, Sebastião fala nisso também, palestra que nos tocam, né, palestrante que nos toca, porque ele é aquilo que ele está falando. E aí, dentro do Espiritismo, a maioria dos palestrantes pouco toca, porque para ser tudo que está no Evangelho de Jesus, né? Então, a gente está no processo. Já vou colocando as escusas aí quando eu não toco, quando estou falando, mas é porque a gente está no esforço, né, de nos tornarmos seres melhores e buscar a perfeição, que, como também o Eurípides colocou, é o resumo, né, da obra do Espiritismo como um todo. Sebastião, dentro dessas falas aqui, o que você traz e acrescenta para nós desse capítulo, né? A criação, o Criador e a criação, né? E a criatura, aliás. Eu estava profundamente emocionado e tocado a síntese do Eurípides, a admirável síntese, também da Pâmela, e essa essência também que você sintetiza. E, como se dissesse, valeu a pena. E a capacidade que temos para entrar no psiquismo do outro é exatamente isso. Não precisa estar vivendo 100%, é o esforço com seriedade de fazer o máximo com o mínimo é que nos dá esse poder de penetração no psiquismo do outro para levar a informação. Ou como se fosse convidando-o a vivenciarmos juntos aquilo que estamos expondo. Por isso que Kardec, com sabedoria, com profunda sabedoria, sintetiza, reconhece-se o verdadeiro espírita
pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, o que conta numa palestra, num seminário, numa fala, é o meu esforço honesto, sincero, que, diante da mensagem que passa, eu estou fazendo no dia a dia. Porque falar sem compromisso ou comprometer-se com aquilo que estamos falando, porque o nosso ouvido é o que está mais próximo, é onde não acrescenta e às vezes você mais perturba a plateia do que esclarece, mais agita do que conforta e assim por diante. Muito obrigada. Então, vamos nos esforçar para sermos, né, e continuarmos nessa jornada da busca da melhora contínua. E para isso, né, hoje nós vamos estudar a lei de compensação. Está uma guerra ali. Quem quer ler? Eurípides, já abriu o microfone. Posso ler. Eu só quero dizer um negocinho assim, dizendo, agradecendo ao Sebastião pela fala dele, e quero dizer, a fatalidade da evolução, tanto em o homem integral quanto em momentos de consciência, a evolução espiritual é apresentada como um destino inevitável, guiado por leis naturais e divinas. Não é, Sebastião? Exatamente isso. Por isso que, se fizermos a nossa parte, eu lembro de Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como espírito amigo na lição Dar-se-á aquele que tem, e Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Ou conforme Miramês, você der um passo na minha direção e eu dou 10 na sua. E a nossa essência consciencial, onde está o Cristo e o Deus também, e o que eles aguardam é isso, a nossa tomada de atitude. Então, tomamos atitude. Começou o trabalho, inclusive em Minutos de Sabedoria com o Pastorino, a gente detecta isso com facilidade, quando ele narra que, se você tem uma ideia, começa que a ajuda virá. Agora, se você tem e não começa, outro vai copiar a sua ideia e vai começar, porque ela não veio só para você. Ela foi jogada no universo. Então, você captou. Então, a vez é tua. Agora, falar da ideia e nada fazer para sedimentá-la é onde a gente perde o bonde. Sebastião, eu gostaria... Fique à vontade, Pamela. Fala você e depois eu falo. Tá. Sebastião, eu gostaria também de dizer para você, não quero assim avançar no estudo ou às vezes regredir. Se isso estiver ocorrendo, corrija-me, por favor. Mas o Velho Testamento, com essas inspirações dessa leitura, eu tenho observado a grande diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, o Deus nos exposto por Jesus Cristo, o Cristo planetário. Porque no Velho Testamento eu tenho observado a grande diferença com essa leitura, que do Velho Testamento era um Deus vingativo, era um Deus severo, era um Deus com regras, assim, vamos dizer, como a lei mosaica. Cometer um erro, apedrejamento, duras penas, e ali teria que ser cumprido. E esse Deus que Jesus nos apresenta é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de paciência, é um Deus de sabedoria. Eu estou certo, né, nessa colocação minha de estar observando essa diferença, porque eu cheguei ao ponto de pensar, será que esse Deus do Velho Testamento, ele realmente era um outro ser? E esse Deus que Jesus nos traz é um ser universal, totalmente o Pai dos Pais, o Rei dos Reis? Existe essa diferença, Sebastião Camargo? Se recuarmos no tempo, um pouquinho antes do Velho Testamento, vamos ver a presença de vários deuses, os deuses da mitologia. Moisés uniu todos eles, mas ainda deuses parciais. Então, tornou-se o olho por olho, dente por dente, como a lei. Por isso que Jesus
que veio em nome desse Deus dizer que eu não vim destruir a lei, mas dar meios para que ela possa ser cumprida. Assim vos dizia os antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ore pelos que vos perseguem e caluniam, ame quem te odeia e faça bem a quem te deseja o mal. Ou seja, de acordo com a nossa capacidade de compreensão, nós vamos entendendo Deus segundo a essência que construímos em nós. Naquele momento, era o que foi possível compreender. Então, você negociava com Deus. Você dava lá uma quantidade do alimento que você produzia, um animal, você sacrificava para fazer uma barganha. E hoje, o sacrifício é mais ou menos o que gera o Maita, quando ele espiritualiza a Umbanda. Eles vão no final do ano, sim, para comemorar lá na praia, no mar. Mas qual a oferenda que eles levam? Eles não sacrificam nem flores, nada. Vai lá e se apresenta. Tudo que conseguimos foi isso. Aqui estamos. Quer dizer, lê em nossos corações, em nossas mentes, em nossas consciências, o que já avançamos. E, com certeza, interage com as entidades, não só Iemanjá e tantas outras, para como se absorvesse mais estímulos para melhorar um tanto mais. Então, nós tivemos na casa que ele coordena, que é o Caminho de Aruanda, então nós percebemos isso na prática. Não só não tem rituais, não tem mais imagens, tem amor. O que eles conseguem colocar a serviço, né, do Deus e do Cristo, como essa essência, amor, mas é justiça também. Mas a justiça é o que nós sabemos, a cada um conforme o seu esforço. Não é que alguém vai nos castigar, vai nos punir porque fez isso ou aquilo. Basta observar Paulo de Tarso. Onde está a punição pelo que ele fez antes? Ele fez o que era possível fazer, o que ele acreditava fazer. E assim como Santo Agostinho, como Francisco de Assis, antes de ser o Francisco que conhecemos. Por isso, o que julga-se, ou o que leva em conta, na realidade, não é o que julga, é o que você está se tornando no dia a dia. Se hoje você modifica o seu pensamento, o que vale é o agora, o eterno agora, e não o que você fez ontem. Ontem você era criança, como Paulo de Tarso assim definiu, e pensava como criança. Então, Deus que foi percebido naquele momento e foi registrado no Velho Testamento, foi aquele que eles conseguiram visualizar. Jesus trouxe esse upgrade para que nós aperfeiçoássemos nossos sentimentos, pensamentos, a nossa própria consciência, para perceber que tem algo mais. Assim como camadas da própria consciência, como você citou na sua síntese, como um ser instintivo, eu só quero preservar a minha vida. E eu mato sem dó nem piedade pela preservação da minha vida. Mas como eu vou avançando para a inteligência, para a razão, agora eu já vou calcular o porquê eu estou fazendo isso. E vou fazer diante da minha necessidade real, porque se você observar um cardume de orca, a baleia, às vezes é até chamada de baleias assassinas, porque ela tem uma inteligência, e se você ferir um dos seus membros ou da sua família, ela te persegue o resto da vida se você entrar no mar. Você pôs o pé dentro d'água, ela sabe que você está lá e vai atrás. Mas elas perseguem o filhote da baleia jubarte, que mesmo recém-nascido é maior do que elas, para matá-lo e comer somente a mandíbula. Ainda estou na descoberta desse mistério. Por que só a mandíbula? E não faz mais nada. Se a baleia jubarte levou quantos meses para gerar aquele ser, fez tudo que podia para defendê-lo, mas alguns são abatidos por elas, e o resto, outros seres no fundo do mar, vai se nutrir dele, mas somente aquilo.
Então, é um instinto ainda que mata uma coisa enorme para pegar um pedacinho. Como às vezes a gente ainda faz, mata um boi para comer somente um bife. Sebastião, dentro desse contexto que realmente você diz, eu concordo plenamente, porque como consciência imaterial e eterna, eu chego à conclusão de que nesse exato momento, para que a gente realmente tenha essa ressonância de energia, esse equilíbrio, nós temos que realmente estar no aqui e agora, nem no passado, nem no futuro, agora, para que essa energia se equilibre e a gente consiga, através dos estudos, do trabalho, ressoar coisas boas, tipo, eu vou olhar no espelho e vou ver a minha imagem, mas por que que eu não estou olhando com o meu rosto perfeito, mas não está sorrindo? Porque a reflexão é daquilo que eu estou emitindo. Eu estou emitindo algo e eu não posso receber outro algo totalmente diferenciado. Eu tenho que receber. Eu estou recebendo exatamente aquilo que eu emito, que é o que você está falando. As nossas atitudes, as nossas ações, elas reverberam para nós de acordo ao que nós emitimos, né? Aí está o plano evolutivo. Aí está o processo que a gente vivencia no dia a dia. Só essa colocação, agora os amigos fiquem à vontade. Antes da Pâmela, eu vou colocar só uma frase de André Luiz, da obra Respostas da Vida. A vida vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente em como fazemos aquilo que fazemos. Bom, então, seguinte, se estamos em Deus e na alma do mundo, que é a reunião de todos os espíritos, que faz a Terra progredir, conforme a questão 144 do Livro dos Espíritos, depois Sebastião me corrige. E meu pai trabalha até hoje, e o trabalho do espírito ele é o pensamento. Então, nós somos fecundados o tempo todo com ideias. E essas ideias, nós temos o dever, como co-criadores, de fecundar e manifestar através do nosso pensar, sentir, falar e agir. E o Sebastião me lembrou muito da questão da universalidade dos ensinamentos espirituais. Porque não é só no Espiritismo que está a verdade, mas em todos os lugares existem germes de grandes verdades. E aí eu me lembrei do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive está no primeiro livro do Sebastião, que ele diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Então, é essa alma do mundo, juntamente com o Cristo cósmico e o Cristo planetário, o Cristo cósmico, eles estão ao tempo todo trabalhando para que isso aconteça. Então, isso não é somente privilégio. Vamos dizer assim, a gente pega uma ideia, trabalha, e o outro vai aprimorando para formar uma consciência mais ampla. Olha aí o processo evolutivo, Sebastião. Eu faria a pergunta a mim mesmo. Eu estou Eurípides, mas eu não sou Eurípides. Eu sou um ser imortal. Exatamente. Gente, que estudo maravilhoso, como Deus é bom. A sincronicidade do estudo, do trabalho, ainda mais com essa bênção do autor estando participando, é isso que nos faz estudar mais, buscar mais como a doutrina espírita é luz pura na nossa vida. É como diz o judeu, ela ilumina o nosso clim, o vaso, para que a nossa alma se assente nele. Porque é o que eu disse aquela vez,
o espírito tem um corpo ou um corpo tem um espírito, né? Na verdade, o espírito tem um corpo, que ele é passageiro e ele vai depois continuar como ser imortal, que foi o que eu acabei de dizer. Eu estou Eurípides, mas eu não sou Eurípides. Pode ficar à vontade, Sebastião. Agora é a vez da Adriana. Eu achei. Desculpe, Adriana, é verdade, é sua vez agora. Quero agradecer tantos comentários bons, né, Sebastião, mostrando aí o aprofundamento, e se você está aí como eu querendo dar continuidade à leitura, né, tudo que está sendo dito tem a ver com a lei de compensação, né? Então não tá fugindo nada, está tudo focado no que nós estamos estudando, né, e o que a gente vai fazer a leitura apenas para que vocês vejam o que está na nossa obra aqui, do Sebastião Camargo. O que eu queria colocar, o Sebastião vai além, Eurípides, né? Nós estamos, sim, nessa persona, mas nós contribuímos para essas células e moléculas que compõem este corpo físico e representa essa persona com o que há de melhor em nós, né? Então, a nossa consciência fica impressa nesses seres e a gente acaba sendo responsável, né? Somos responsáveis pela continuidade destes seres que hoje nos compõem em um nível evolutivo que não é humano, mas formando o humano, né? Formando o corpo humano, tanto os minerais como o vegetal, né? E a molécula e assim por diante, fazendo parte dessa vida que nos expressa. Para mim, isso foi assim o que mais abriu a minha consciência para um novo olhar dentro desse universo micro. Então, porque antes eu tinha um entendimento assim, né? Estamos passando, a matéria a gente deixa, e ela vai dar a sua continuidade do destino dela, né? E assim, eu passei por ela. Não, você passa, mas você imprime o que há em você de bom, né? E de não bom também, né? Que aí é a nossa responsabilidade grande de quando eu estiver lá na frente, né? Eu ser o anjo da guarda desses seres, eu ser o mentor espiritual. Por isso que muitos voltam e tem essa conexão conosco. Então, isso muda totalmente a nossa visão, né? Porque uma vez, criança, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, você sabia que Jesus evoluiu como eu e você? E a minha mãe não tinha parado para pensar sobre isso, né? Então, ele foi um ser como eu, como você, e hoje ele coordena, né? Coordena este planeta, e eu creio que é parte da galáxia também que ele coordena. Então, ele é um espírito que está avançando e nós teremos um planeta também. Só que isso não ficava muito claro para mim. Com o Sebastião ficou claro, né? Não que os seres que estão de par comigo estão no mesmo processo evolutivo que eu não vou coordenar vocês, né? Nem tem como, né? Mas lá na frente, estes que me compõem e alguns que já vêm vindo, que me compuseram lá atrás, que já estão no processo evolutivo, eu já estou adiantando o processo para eles, auxiliando. Então, isso faz todo um processo, assim, a lei de compensação que nós vamos entrar agora, né? Ela compensa o quê? Compensa para quê? É isso que nós vamos ter que pensar a partir deste momento que vamos entrar aqui nesse estudo, para a gente poder entender, né, as próprias ações e atitudes atuais, o que eu estou fazendo com tudo que me é favorecido para expressão neste planeta, e aí como que fica depois. Olha que fantástico, né? E aí você vê toda a ligação da criação, né? O criador com a criatura, como que é esse movimento em nós, né? Nesse sentido. Adriana, rapidamente, antes de passar para a leitura, você me fez pensar uma coisa. Você falou isso para sua mãe, né? E eu percebo que a carne, ela, de certa forma,
ela limita a ação do espírito alma, né? Porque é o seguinte, eu falei já para vocês que eu me lembro de que eu não fui eu, mas eu sei que hoje esse ser ele vive vivificado, né? Para que hoje eu como Pamela vivifique. E eu me lembro, hoje eu fui ao Museu Egípcio na Itália, minha tia me levou, nos levou, e a minha mãe falou assim para mim, com 8 anos de idade, você, lá os seus, não sei, mais ou menos, foi a primeira vez que a minha mãe falou de encarnação para mim, e eu fiquei assim, hã? Como assim? Então, eu já tinha sempre aquela impressão, mas eu ainda não tinha trazido para o consciente aquela impressão. Eu tinha aquela impressão, olhava para os meus pais com um olhar de estranheza, me lembro isso como se fosse hoje, mas eu ainda não tinha conscientizado desse processo encarnatório que ela, já estudante do Espiritismo, ela já sabia. E isso que você falou para sua mãe, você já tinha uma abertura maior pela sua vivência, porque eu já fui ajudante de evangelização, ao ponto da criança falar para o outro no maternal, 3, 4 anos no máximo. Ei, você sabia que a gente já foi adulto e agora a gente é criança de novo? Interessante. Adriana, dentro da sua fala, também vou falar um pouco, o processo de evolução que Joana de Angelis citou no trabalho de Sebastião, para alcançarmos a angelitude, né, a evolução espiritual, a fim de alcançarmos a luz maior. Temos que alimentar o software da consciência. Por isso que estamos Eurípides, estamos Adriana, estamos Pamela, estamos Sebastião, né? Seria a mesma coisa que eu disser, como você disse para sua mãe, a nossa saudosa Dona Rosa. Jesus e Deus, eles dependem de nós. Eles dependem de nós. A pessoa fala, mas como que um cristão desse me fala que Deus depende de nós? Sim. Esse processo, nós somos a criatura, somos a criação do Criador. Ele depende de nós de ver todo o nosso processo de evolução para ver a plenitude. Para ele nós já somos plenos, mas ele nos assiste. Todo o desenvolvimento. E é assim que a coisa segue. Parabéns pela sua fala, Adriana. Foi muito boa, sim. E esteve realmente dentro do contexto. Para alcançarmos a angelitude, precisamos vivenciar o processo, né? Então vamos lá. Lei de compensação. Segundo o ensino universal dos espíritos, é da lei que todas as experiências por que passamos são necessárias, intransferíveis, senão imprescindíveis ao nosso contínuo burilamento ascensional. A providência divina, que é a ação onisciente, manifestação onipresente e determinação onipotente, a tudo provê e tudo prevê infalivelmente. Tudo que nos ocorre é exatamente aquilo de que necessitamos para desbastar determinadas arestas, para que possamos ascender e sublimar um degrau a mais na senda evolutiva. O erro aparente faz parte da aprendizagem. Trata-se de uma janela que se abre, de maneira que determinadas nuances da vida perene passem a se apresentar mais nitidamente à nossa visão espiritual. Errando em busca da tentativa do acerto, sofremos as consequências da ignorância parcial e, sofrendo-as, aprendemos um caminho de luz e de sabedoria inconstantes. Passamos a discernir melhor e com maior lucidez, a atuar com mais nítida propriedade e mais eloquente serenidade, segundo as lídimas bênçãos diretivas intrinsecas às leis universais. Por estes e por inúmeros motivos correlacionados, não há injustiça na estrada que devemos palmilhar. Contínua e perpetuamente,
apenas seixos e gravetos que, ao serem removidos aos poucos, celere e conscientemente mais suave se faz a caminhar. Parafraseando, Tom Jobim, no ato de removê-los, vida após vida, faz-se promessa de mais vida ao nosso coração. Bênção significa benaplácito para nós outros, destarte assim como Deus e o Cristo trabalhem sempre, no ensejo evolutivo de reproduzir-lhes os magnânimos gestos, bênçãos, traduzir-se-á as oportunidades de laborar na ação permanente do bem operante, posto que o trabalho é a alma do coração, assim como o amor é a consciência da ciência. Por conseguinte, não ignoramos que a lei suprema é uma emanação e na suprema sabedoria, personificada na sempiterna onisciência, na incoercível onipresença e na insuperável onipotência. Assim como a lei da compensação se configura numa das mais vivas realidades emanadas da própria lei. Na criação, nada se cria ou se aperfeiçoa sem antes estabelecer as infalíveis perfectíveis normativas e os critérios definidores do justo salário e das justas promoções no enredo em questão. Portanto, nada escapa ao desvelamento do magnânimo olhar do soberano arquiteto, em qualquer estágio consciencial ou frequência vibracional da vida em perene profusão. Nas obras dimensionais do espaço, nas linhas mnemônicas do tempo e nas leiras intérminas da eternidade, na luz incriada, na unidade que tudo crea e tudo integra, o tudo uno Deus. É bem verdade que no mundo das formas tangíveis em que estagiamos, comumente nos deparamos com um número expressivo de seres imaturos, de caráter reprochável e com atitudes grotescas, injustas e equivocadas, com flagrantes desequilíbrios na balança da injustiça, consoante as leis humanas, mas inequívocas, inegável e inapelavelmente jamais testemunharemos os mais ínfimos impropérios atinentes às leis ancoradas e aureloadas pela justiça divina. Assim, não raramente, com pouquíssimos ou sem nenhum esforço reflexivo, percebem-se e testificam-se atos de incontestes aberrações nas leiras da arbitrariedade, em evidente consonância com as leis da impermanência, mas jamais existirá as mais remotas possibilidades de encontrarmos um lapso dissonante ou sequer a mais ínfima personificação de um único ser injustiçado em relação à perfeita, infalível e sempre terna lei de Deus. Depreende-se do exposto que facilmente se extraem os substratos intrínsecs às estrelinhas da pauta em curso, pois há em exatamente tudo uma perfeita simetria, uma inegável sincronia e uma irretorquível normatização compensatória nos labores progressivos. Testificarmos com inconstante harmonia no envolver do mais ínfimo e mais elevado ser, assim como das mais básicas e imprescindíveis permutas, tanto no progresso individual quanto na ascensão coletiva, desde o mais sutil e discreto movimento, em especial espiral ascendente, nos abismos dos infra-reinos, a mais contundente e elevada ação volitiva nas unidades progressivas. Em tudo se denota a presença solidária e a ação fraterna, no seio das quais nada escapa aos estímulos da magnificente sabedoria onipresente dos impulsos incoercíveis da suprema onipotência, ineludivelmente personificados na lei de compensação, assalariando cada qual segundo intransferível observância das leis em curso.
Que assim seja, graças a Deus. Lindo, né? Nossa, tudo a ver. Antes de passarmos aos comentários, quero agradecer a presença aqui das pessoas que estão conosco. Sérgio deixou um comentário quando a gente estava no início, né, falando, quando Eurípides fez a pergunta do Deus de Moisés, né, do Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele colocou que Deus e Jesus se apresentava conforme o grau de evolução do espírito humano encarnado. E aqui tem muito a ver, né, depois vocês podem comentar isso, né, acho que já foi bastante explorado, mas tem muito a ver com o nosso olhar, né, o olhar de cada ser, né, no seu processo evolutivo. É que Deus e Jesus, Deus, né, ele não mudou, fomos nós que fomos encarando de uma forma diferente e criando, tentando explicar de uma forma, né, Jesus também, né, pela revolução que ele fez, por isso que existem várias explicações, né, ditas cristãs, e às vezes até um choque entre elas, mas somos nós que estamos fazendo o movimento de compreensão do que Cristo trouxe, né, do que Cristo ensinou. Então, eles não mudaram, né? É que Jesus, em particular, ele continua evoluindo, está cada vez mais distante do nosso processo evolutivo. Mas, né, daquilo que ele trouxe na era que ele veio e que a gente tenta hoje exercitar, eu coloco tenta, porque se a gente fizesse tudo que foi dito, o planeta já era um mundo feliz. Então, nós estamos ainda no exercício de compreender e colocar em prática o processo. Aí vem aquela frase de Joana lá, né, que foi lido semana passada, o processo de evolução o processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sob o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Então, eu frisei bem essa parte aqui do penoso e alongando-se, né, porque realmente é isso que a gente faz. A distância entre a teoria e a prática, né, é muito forte em todas as áreas do conhecimento humano, né? Então, nós sabemos de algumas coisas, né? Não sabemos porque não vivenciamos, mas conhecemos algumas coisas e, mesmo assim, para introspectar e colocar aquilo em ação, que é isso que a gente vem estudando com o Sebastião, como que é o processo, o que eu preciso modificar. E olha aí, hein? Veio para visualização, né, Sebastião? O que eu preciso modificar para que eu possa me liberar dessa amarra que a gente coloca e tapa os nossos olhos, né, e o nosso dia a dia. Muito, muito bem a sua colocação, Sérgio, e traz essa reflexão para a nossa alma. E ficou aí desse texto da lei de compensação, Pamela? O que você comenta aí? Nós já comentamos bastante, mas o último parágrafo não. Então, mas ficou muito... para mim, eu acho que cada linha, né, merece um comentário especial. Primeiro, o que me chamou muito interessante, me chamou muita atenção, foi a palavra inconteste. Inconteste é algo incontestável, aquilo que não dá para você... não existe o sol, mas o sol está brilhando. Não, é inconteste, eu não posso contestar, é da lei. Então, é como diz um rapaz na internet, está na lei, então não tem como contestar. Então, é o seguinte, a providência divina é uma ação onisciente, onipresente e a determinação onipotente. Para mim, isso ficou marcado porque ela é uma síntese. Então, por ele ser uma síntese, ele está presente, ele se faz presente, ele pode tudo e, ao mesmo tempo, ele vê tudo. Então, não tem nada que ele possa, vamos dizer assim, porque tudo é fruto do nosso trabalho. E o que mais me chamou a atenção
foi o erro aparente faz parte da aprendizagem. E uma coisa que me fez lembrar, aí eu pulo aqui, errando em busca da tentativa do acerto, sofremos as consequências da ignorância parcial e aprendemos um caminho de luz e de sabedoria incontestável. Passamos a discernir melhor, a exercitar a razão e com maior lucidez a atuar com a mais nítida propriedade, mais eloquente serenidade, segundo as lídimas bênçãos diretivas. Ou seja, a gente faz parte da lei. E aí me faz lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da função do homem inteligente na Terra. E aí, no caso, a palavra volitivo significa vontade, né? Por conseguinte, aí ele mostra aqui que tudo sofre, tudo é resultante de uma sincronia que, vamos dizer assim, ele vai reverberando, você se afiniza mediante aquilo que você já atingiu do processo evolutivo, né? E aí, no caso, aqui, né? Inegável sincronia e irretorquível normatização compensatória nos labores progressivos. Então, conforme, né, o Sebastião fala, né, que essa lei de compensação é o resultado do esforço bem direcionado, mas eu penso também que essa lei da compensação também é o fruto vamos dizer assim, fruto das minhas escolhas, né? Daquilo que eu escolho como alma encarnada, porque a lei de justiça, ela corrige, né? E a justiça corrige e a caridade, né, salva, no sentido de você ser promovida, né? Então, o amor compreende, a justiça corrige, a caridade salva. Agora me lembrei, Joana de Anjos. E, para finalizar aqui, me fez lembrar de um trecho que foi lido numa reunião daqui eu acho que não sei se foi da FEB, no Rio de Janeiro, ou se foi da CERJ, que é o que comanda foi feita uma reunião no Rio de Janeiro, no centro do Rio, que foi transmitido falando sobre a família. Foi lido sobre acho que foi SOS Família, né, em Joana de Ângeles. E ela fala assim, que até mesmo a formação de condicionamentos, a educação behaviorista, que fala sobre a formação dos condicionamentos, é um mecanismo educacional que deve ser louvado. Bom. Eurício, você quer comentar alguma coisa antes de eu passar para o... Vamos lá. A lei de compensação, né? No Espiritismo, a lei de compensação ela está intimamente relacionada com os princípios de justiça divina, causa e efeito e reencarnação. Embora o termo lei de compensação ele não apareça exatamente dessa forma em O Livro dos Espíritos, a ideia está amplamente presente no conceito das leis morais, especialmente na lei de causa e efeito. Então, a definição, segundo o Espiritismo, seria: a lei de compensação, no contexto espírita, ela é o princípio segundo a qual tudo o que fazemos de bom ou de mal retorna a nós mesmos, seja nesta vida ou em futuras reencarnações. Ela assegura que cada ação terá uma consequência proporcional, permitindo ao espírito aprender, evoluir e reparar os erros do passado. Em outras palavras, se alguém pratica o bem, receberá como consequência benefícios espirituais e até materiais.
Se alguém pratica o mal, colherá dor, sofrimento ou desafios que servirão de aprendizado e reparação. Nada fica sem resposta no universo moral. Há sempre uma compensação justa. Palavra de Sebastião. Essa lei está vinculada ao mérito e à responsabilidade individual de cada um de nós, pois o ser humano é o autor do próprio destino. Olha a perfeição de Deus aí. Exemplo: uma pessoa que causou sofrimento em vidas passadas pode reencarnar em situação semelhante às das vítimas para aprender pelo mesmo caminho. Alguém que desenvolveu virtudes, mesmo em meio ao sofrimento, pode reencarnar em condições mais favoráveis como uma compensação pelo progresso conquistado. As bases doutrinárias da lei de compensação os principais textos de Allan Kardec, onde essa ideia está presente, são o Livro dos Espíritos, especialmente na terceira parte, Leis Morais, e em tópicos como a Lei de Causa e Efeito, que são as questões 964 a 1009, a Lei de Justiça, Amor e Caridade, questões 873 e 892, o Céu e o Inferno, mostra exemplos de espíritos que relatam consequências de suas ações passadas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele relaciona essas leis com os ensinamentos morais de Jesus, especialmente nas bem-aventuranças. Resumindo tudo isso, eu diria que a lei de compensação no Espiritismo, ela é a expressão da justiça divina que assegura que cada espírito colherá exatamente aquilo que semeou em processo educativo e contínuo, resumo à perfeição. A seguir também eu trago trechos específicos de obras de Allan Kardec que tratam da ideia da lei de compensação. Ainda que não usem exatamente esse nome, a ideia está claramente inserida na lei de causa e efeito, na justiça divina e no progresso moral do espírito. O Livro dos Espíritos, parte 4, Esperanças e Consolação, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. A questão 964, ela diz que a cada um segundo as suas obras está a justiça de Deus. Aqui Kardec trata do princípio de que cada espírito recebe segundo o seu merecimento, o que é o cerne das ideias de compensação. E a questão 1000, a explicação a expiação se cumpre na existência corpórea, pelas provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estudo da inferioridade do espírito. Ou seja, o espírito, ele sofre ou goza em função do que fez, havendo uma compensação proporcional e educativa. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nas bem-aventuranças aos aflitos, o item 6 diz: o sofrimento é, às vezes, uma expiação do passado, mas também pode ser uma prova escolhida pelo próprio espírito para adiantar-se. Isso mostra que as aflições atuais são compensação por erros passados ou meios de progresso, conforme o livre-arbítrio do espírito. No item 7 do Evangelho, o mal é a consequência da inferioridade dos espíritos, e não da criação. Vejam bem, o mal é a consequência da inferioridade dos espíritos, e não da criação. Esse trecho, ele reforça que os sofrimentos humanos são consequências naturais de atos anteriores, compensações que visam ao crescimento do espírito. E o item 3, eu cito o céu e o inferno, parte 2ª, exemplo dos espíritos. Vários relatos de espíritos sofredores ou felizes ilustram como suas condições espirituais atuais são resultados direto de suas escolhas passadas, isto é, suas ações foram compensadas de forma justa. Por exemplo, um espírito de um juiz, capítulo 7, relata que, por ter abusado da sua autoridade, este agora sofrendo e entende que a dor como uma compensação educativa. Então vamos lá, num resumo doutrinário,
eu faço a seguinte citação, que na instrução ao estudo da doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que Deus estabeleceu como princípio que todo trabalho útil tem sua recompensa, e toda falta ela recebe sua punição. Isso resume a lei moral de compensação, não como castigo, mas como uma justiça restauradora. Aí eu fiz a seguinte citação: se a pessoa optar para se aprofundar nesse estudo de lei de compensação, ele estuda a lei de causa e efeito, frequentemente chamada também de lei de ação e reação. Muitos autores espíritas, como Emmanuel, André Luiz, psicografias de Chico Xavier, fala amplamente sobre essas indicações em o livro de Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz, e o livro Céu e Inferno. Ou seja, eu fiz vários outros relatos, mas não vou citar aqui para o autor poder falar sobre o assunto. Essa é a minha colocação. Gratidão pelo espaço. Ele escreveu uma obra. Obrigada, Eurípides, obrigada, foi excelente. Estudar com Sebastião é uma biblioteca de arcástico, onde está todos os registros. Então a gente vai ali e pega aquilo que é necessário, porque é muita coisa, é muito profundo. Por isso que eu optei, vocês me desculpem, por isso que eu optei para ler tudinho sobre o tema lei de compensação, porque nós já vimos iniciado a discussão, então a gente vai só complementar, né, Sebastião? Exatamente, né? Tá? Vamos lá. Muito obrigada. Então, com você, Sebastião, senão eu fico falando aqui, não precisa. Creio que não sobrou quase nada, né, Eurípides? Depois dessa, você pode ver que as lágrimas estão saindo. Estou tentando disfarçar, mas não está dando jeito, não. Sebastião, você não queira saber o imenso prazer que é estudar com esse grupo e com a sua presença. É em fluvios de luz sempre. Gratidão de coração. Eu digo mesmo. Então, vamos só fazer um retrospecto dentro de tudo que foi falado. E eu fiquei imaginando a função da vida na criação da consciência. Porque quando você olha para Paulo de Tarso, num dado momento, ele perseguia, ele prendia, ele executava quem acreditava em Jesus. Mas quando ele compreende o que é Jesus, o Cristo de Deus, ele dá a vida para defendê-lo e proteger aqueles que nele criam. E num dado momento ele narra: sigam-me, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim, porque já não sou mais eu que estou, Eurípides, quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, somos um. E eu fiquei imaginando noutra parte de Paulo que ele fala: quando eu era lavoura, Cristo era o agricultor. Mas agora eu sou agricultor e vocês são a lavoura. Num dado momento ele fala isso. Eu fico imaginando vocês, o universo dele, os seus veículos de expressão que ainda não tornaram-se Cristo interior. Um com esse Cristo. Como se ele orasse para a mente, os demais corpos até o físico e dissesse: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, o Cristo interno. E quando nós vamos percebendo que nós passamos, sim, pela matéria no reino mineral, mas a cada passagem nós construímos um festim. Quem vestir a roupa nupcial segue conosco. Porque a matéria vai evoluindo e transformando em algo maior. Porque a matéria está a caminho para tornar-se espírito, como Miramês assim retrata. Então, a cada encarnação, nós arrebanhamos novas ovelhas e as integramos em nós, aquelas que conosco desejam se fazer um, mas no trabalho que precisa ser realizado. Quando Miramês narra que nós pensamos dentro do pensamento do Cristo, então imagine a grandiosidade disso. Eu penso dentro do pensamento dele. Faço as minhas criancices e amorosamente ele nos inspira, nos intui, porque ele está dentro de nós.
isso foi o máximo que você conseguiu, que você alcançou do meu pensamento. Se esforce um pouquinho mais. E daqui a pouco, você já está enxergando a vida com os olhos dele. Mas para isso, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Ou seja, o perispírito não ligou-se ao corpo somente para ele, perispírito, evoluir, mas para promover o corpo em perispírito também. Então, a Adriana não se liga aos seus alunos só para lecionar o que ela sabe. Tudo que ela deseja é que os seus alunos alcancem o seu degrau e, se for o caso, passe adiante, porque ela é ponte. Então, professores são pontes para que os alunos passem, recebem a base e sigam em frente. Tudo que a espiritualidade mais deseja é que a gente aprenda a caminhar com as próprias luzes. Enquanto isso não acontece, espíritos como o Bezerra de Menezes é a sala de aula. Nós estamos dentro do... Foi Kardec que disse que nós estamos dentro de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Fazemos partes dele. Então, quando ligamos-nos a um corpo material e formamos a personalidade, onde nós falamos estamos Sebastião, estamos Eurípides, Adriana, Pâmela. Mas um dia seremos um com esse. Porque quando o corpo físico, no seu processo de evolução, se transmuta, se transforma no universo perispiritual, principalmente a partir do modelo organizador biológico, ele se torna um. Antes obedecia, agora se torna a lei. Por isso que a esperança para esses seres que estão na retaguarda é tamanha. E a alegria quando alguém desce dos altos planos, porque Jesus desceu. Ele próprio disse, só desce quem subiu. E a felicidade do espírito que avançou um degrau é retornar para arrebanhar os que ficaram. Por isso que ele disse com clareza, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E os sãos aqui se entende agora, não aqueles que fisicamente estavam com ausência de doenças e enfermidades. Não, os sãos no sentido espiritual do termo, aqueles que já estão comigo, e eu vim para aqueles que ficaram, as ovelhas perdidas, como nós falamos, conforme os ensinamentos bíblicos. E a alegria de ter essa consciência hoje, porque antes matávamos sem piedade. Às vezes colhíamos uma quantidade de alimento que nem para uma vida toda dava para comer. Quando você percebe alguém indo para uma pescaria, quantas pessoas tem na sua família? O peixe fresquinho é uma coisa, congelado é outra. Você pegar o peixe lá fresquinho, o alimento fresquinho, para você nutrir-se e nutrir sua família é uma coisa. Agora, só porque tem bastante peixe no rio, você vai pescar todos? E às vezes leva para casa, congela, e às vezes quando chega a distribuir com os outros, já não tem mais o energismo. Por isso, esse estado de consciência que temos, de convidar para o nosso festim, seja o alimento físico, seja espiritual, seja qual for a frequência de vida, mas na certeza que precisamos nos esforçar ao extremo para que essas vidas que interromperam as suas vidas sejam unas com as nossas. Do mesmo modo que Leon Denis fala que nós somos tão necessários a Deus, ao Cristo, quanto eles a nós. Sem eles como referências, como escolas, como leis, não tem como seguir. Mas sem nós, para que eles se experimentem por nosso intermédio, também não dá. Por isso que o Espírito, como lei, ele vai se expressar por esse ponto de autoconsciência pura, que é a alma como centro da personalidade, na gerência do universo mental, perispiritual e físico, ele está se experimentando.
Ele está colocando em pauta os seus anseios, mas esses anseios não estão alheios à promoção dos seres que ficaram na retaguarda. Então, tudo que ele deseja é promover esses seres e, de preferência, integrá-los em si, que é o que disse no Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis. Ir a ele é tornar-se um com ele. Aprenda sobre mim, eu sou manso e humilde de coração. E o que eu exijo para que estejam em mim e permaneçam em mim é muito pouco, é só observar a lei de amor. A lei de amor que compreende, e acrescenta a lei de justiça que corrige e a da caridade que ilumina, que salva-nos dos nossos próprios tormentos. Então, essa alegria de ver o estudo do Eurípides, da Pâmela, da Adriana e de tantos outros, que não ficar só na pauta estatuída no livro, mas ir nos caminhos e expandir as possibilidades para aqueles que estão estudando ou desejam estudar conosco, ou onde quer que se encontre, porque esta live ou este programa, quantas vidas, quantas dimensões estão assistindo agora, em tempo real? Quantas assistirão depois? Por isso, a gratidão infinita por esse nível de consciência mais ampliada, que a cada dia a gente percebe um tanto mais o mecanismo da própria vida, para entender a nossa própria realidade, porque se a consciência que somos hoje é a soma de incontáveis níveis conscienciais menores, formando um todo que pensam como um, ela se expande na proporção que nós vamos agregando seres e as suas experiências. A isso chamamos expansão de consciência. Agora, agregamos seres com as suas experiências, e a promoção desses seres que agregamos, a sublimação deles, é o que nós chamamos de iluminação de consciência. Mas, pelo meu tamanho, parece que eu já falei demais. Que humildade, que amor. Gratidão, Sebastião, por tudo. Só uma frase para terminar aqui, né, e fechar. Quando o meu pensamento ainda não é congruente à lei do amor, eu alimento, né, esse parágrafo que ele fala das formas tangíveis que ainda existem no nosso meio, né, como as pessoas que têm desequilíbrio na balança da injustiça, né, e foi falando aqui para nós pessoas que ainda tem atitudes que às vezes nos arrepia, mas mentalmente nós praticamos. Eu passei por isso no grupo de estudo de autoconhecimento, Sebastião, porque um amigo desistiu do curso porque ele falou que ele pensa muito. Se ele vê uma atitude ruim, ele pensa 3 vezes mais ruim para acabar com aquela atitude, que é a maneira que ele acredita, né? Então, e aí ele acaba alimentando e retroalimentando, né? E isso também há uma compensação. Você vê como que expande, né? É expansivo isso. Então, eu só queria deixar esse recado para você pensar durante essa semana. E já quero aqui, né, agradecer a todos vocês, deixar meu abraço. Nós vamos finalizar com o Sebastião, que deve ter algum comunicado, não sei se é a Pâmela que tem, quem que tem. A Pâmela fazia todos os fechamentos. Sebastião... Hoje é ele. É ele. Hoje eu não vou falar, viu? Então, seu tchau aí, Pâmela, Eurípides, gratidão pela participação, gratidão a todos os internautas. Eles nem colocaram perguntas, acho que ficaram ali só. Não tivemos muitos comentários, a não ser o do Sérgio. Então, primeiramente, agradecendo, né, a esse estudo, a presença do Sebastião para dar o combustível, o estímulo, embora nós tenhamos que fazer a nossa parte, mas quando a fogueira ela se junta, quer dizer, quando a brasa ela se junta, forma uma fogueira. E a gente precisa desses estímulos, então, agradecendo por mais essa oportunidade.
Eu vou fazer a leitura do livro bem rapidinho, Mensagens que Libertam. Mensagem 151, transforme a dor em amor. Se você quer qualidade de vida, paz e a tão desejada felicidade, precisa parar tudo, frear o motor, silenciar a mente e entrar em contato profundo consigo mesmo. Se der vontade de chorar, chore. Coloque para fora todos os sentimentos reprimidos e disfarçados na forma de riso, de raiva e de tantos outros recursos. E depois de sua cartaz, se abrace, se ame e pense nas maravilhas, na maravilhosa oportunidade que você tem de estar num planeta em profundas transformações, que está se purificando, se elevando, apesar do estado de caos em que se encontra. Transformar a dor, este é o princípio do que ocorre hoje. A dor será transmutada em sabedoria, amor e fraternidade. Se você tem um agente dessa mudança, começando por você. Se você também um agente dessa mudança, começando por você mesmo, com a sua limpeza interna, cultivando o auto-amor, o auto-perdão, o auto-acolhimento, para que você possa entender, para que você possa estender seus braços para os que caminham ao seu lado ou que cruzem o seu caminho, lembrando sempre da palavra de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Gratidão pelo estudo, gratidão pela oportunidade, gratidão a Deus por este dia maravilhoso, gratidão ao autor do livro presente aqui e das companheiras e companheiros de tudo e de todos os nossos espectadores que estão na internet nos assistindo. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. A gratidão infinita a tudo e todos, aos espectadores, a vocês da sala, a todos os seres que compõem a nossa consciência, a todos que interagem e permutam experiências em nosso meio. O convite para logo mais, juntos, em tempo real, ao vivo e em cores, estudar sobre a homeopatia no processo da cura do câncer. Não há nada que eu possa mensurar a vocês mais encantador do que o efeito dessa terapêutica no processo de desintegração do morbo deletério que causa o câncer, auxiliando-nos no alívio de nossas dores. Passamos, dentre outras temáticas, as origens do câncer, os seus aspectos, a profilaxia, a recidiva, cirurgias, radioterapias, quimioterapias. Hoje é a última aula desse 5º pilar e nós vamos entrar com essa abertura, com esse portal da homeopatia na bioenergia, os passes e o esforço do paciente para sarar. Por isso, se o câncer é o karma do prejuízo que damos aos outros ou que demos, vamos mudar esse panorama psicobiofísico, moral e espiritual para nos curarmos em definitivo e não apenas a amputação, a extirpação, né, até a desintegração de tecidos como se fosse curar o câncer. Não cura. O câncer não está no corpo físico, aqui está só o seu processo de drenagem, por adiarmos em demasia a nossa transformação. Porque se transformássemos o nosso comportamento antes dele atingir a carne, ele não precisa dilacerar a carne. É só a sublimação dos pensamentos, a correção, a harmonização dos sentimentos, a disciplina ou educação da palavra e a correção das nossas atitudes em nosso dia a dia, fazendo a outrem o que gostaríamos que nos fosse feito, dentro do equilíbrio, da harmonia, para que tenhamos a compensação correspondente, já que é lei cósmica, a cada um segundo as suas obras.
Então fica o convite, logo mais, 17h30, estaremos juntos e nos esforçaremos lá de onde estivermos. Creio que agora dará, porque não temos evento no horário. Domingo que vem estaremos juntos outra vez. Só o programa das 17h30 de domingo será gravado, que é a primeira aula do último módulo, né, da obra Fisiologia da Alma de Ramatiz, a respeito do câncer, que agora já vai para a finalização, que é o processo de cura em si. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.